seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui eu ensino sobre perinatalidade e parentalidade para profissionais da saúde. Meu nome é Rafaela Esquiavo e o episódio de hoje é sobre a maternidade idealizada. Então vamos lá, vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto um tanto delicado, né? A maternidade, ela, na nossa cultura, ela é muito romantizada, né? Então vivemos uma romantização da maternidade. Essa romantização da maternidade, ela vem desde o século XVII, mais ou menos. Antes disso, a maternidade ela não era tão romantizada assim. Na realidade, ela não era nada romantizada, né? Ter filhos não era motivo para a mulher se sentir plena e feliz. Era natural, não existia métodos contraceptivos, então poucas informações. As pessoas até tentavam prevenir uma gestação, mas a gente ainda não tinha medicação, uma medicina avançada, né, no sentido de poder oferecer uma prevenção mais segura para isso. E aí as mulheres sempre tiveram relações sexuais e de fato engravidavam. Então a maternidade, na realidade, décadas passadas, né, séculos também, principalmente séculos, ela era muito frequente. As pessoas morriam muito cedo também, né? As pessoas não morriam tarde como hoje. Em geral, se morria muito por coisas que hoje são evitáveis. Morria por desnutrição, infecção, às vezes gripe e várias outras doenças que hoje elas são tratáveis, né? Logo no início você já toma um remédio, já existem vacinas para prevenir uma série de agravos aí, né, à saúde. Então é importante a gente saber que as mulheres, elas tinham muitos filhos, né? Se a gente pensar aí, até no início do século passado, né, do século 20, as mulheres, elas tinham muitos filhos, né? Então, elas começavam por volta lá dos seus 15, 16 anos, ela era a idade em que se casava, né? Inclusive, se casar depois dos 18 anos era considerado ficar para titia, né? Por toda uma questão histórica, inclusive porque nem mesmo existia adolescência, né? É importante a gente saber isso também, não é o assunto de hoje não, mas um dia, quem sabe, eu falo isso, eu conto a história aí para vocês. Mas o fato é que as mulheres, então, por não terem métodos contraceptivos, nem os homens, né, também não tinham, né, como prevenir, evitar uma gravidez indesejada, e as pessoas tinham muitas relações sexuais e praticamente acabava numa gestação, certo? Então, a mulher ela passava boa parte da sua vida gestando. Ela começava antes dos 18 anos, a vida dela também era mais curta, geralmente essas pessoas morriam antes de completar 50 anos, né? 50 anos já eram pessoas bem idosas, né? Para essa época, porque se morria cedo por conta de tudo isso que eu acabei de dizer para vocês. Então, se tinham muitos filhos. Na década de 60 do século passado, começa a existir a pílula contraceptiva, né? E só então que começa a ter o empoderamento das mulheres para poderem serem mais capazes, né, de pensar, inclusive, aí se querem ou não ser mães, em que momento querem ou não querem engravidar, né? Começou a dar essa maior autonomia para as mulheres também, que até então também não existia, né? Não era algo muito comum, né, essas mulheres poderem ter esse direito. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês é que até o século XVII não se existia muita idealização da maternidade, não, né? Depois do século XVII, quando o mito do amor materno começa a ser difundido, divulgado, propagado, né, num momento histórico que foi importante, necessário que isso acontecesse, isso faz então com que as mulheres passassem elas mesmas a cuidar dos seus bebês e não as amas de leite. E houve uma forte massificação da população no sentido de dizer assim para as mulheres: toda mulher nasceu para ser mãe. Então, o maior desejo, o maior sonho, a maior realização de uma mulher é
no ser mãe, né? E aí tiveram que vender essa ideia de forma muito forte, porque não era assim antes do século XVII, não. As mulheres, elas não tinham sonho de ser mãe justamente porque elas tinham muito filho. Então, para elas, servia até de consolo uma parteira dizer algo mais ou menos do tipo: não se preocupes que antes que esse comece a falar, você já terá perdido alguns. Né? Alguns filhos, né? Isso era um consolo para uma mulher no parto, só para vocês terem noção, tá? Então não era, a mulher ela não ficava plena e feliz, né? Ela não tinha como prevenir, ela não tinha como. E aí ela tinha que dar conta de toda, né? Não só ela, como amas de leite, e as crianças elas viviam também muito soltas, né? Não era uma coisa meu dentro de casa, era diferente. E conforme, então, as coisas foram avançando, a tecnologia e essa necessidade cultural, né, da mulher cada vez mais amar o seu filho, principalmente para que essa mulher pudesse amamentar o seu bebê, porque começaram a perceber que a amamentação, né, a criança recebeu o aleitamento materno, faziam com que elas sobrevivessem mais, evitando que elas morressem antes de completar 1 ano, né? Então começam a perceber, olha, crianças que não mamam têm maior probabilidade de morrer antes de completar 1 ano. Aquelas que são amamentadas, elas têm maior probabilidade. Então, quem precisa amamentar? A mãe precisa amamentar. Então começa a ver todo esse movimento, né? E conforme foi avançando isso também e havendo aí os métodos contraceptivos, pôde existir também essa escolha da mulher, né? Por quantos filhos ela quer ter e não precisar ficar tendo filhos o tempo todo, né? Mas ela poder ter mais decisão sobre o seu corpo e o momento em que quer ou não ser mãe. E isso acaba facilitando também esse processo de amar essa criança, né? Porque passa a ser uma criança um pouco mais desejada, planejada, né? E porque a cultura ela vai colocando mesmo, embutindo muito a ideia na mulher de que, olha, para você ser plena e feliz, você precisa ser mãe. Não é à toa, né, que nos finais das novelas, né, pelo menos as novelas da década de 80 e 90, que é quando eu assistia, hoje eu não assisto mais, nem sei mais como é que tá. Mas nessa época, os finais da novela sempre eram que a mocinha que sofreu a novela inteira, ela se casa com o homem que ela passou a novela inteira para conseguir ficar com ele e ela engravida. E não basta estar grávida de um, mas de gêmeos, né? Como então se a felicidade da mulher estivesse no casamento e na maternidade, tá certo? E de preferência uma maternidade dupla, que fosse gêmeos. Então é essa uma ideia aí vendida, inclusive. O incentivo, né, das meninas desde criança a brincarem de bonecas, né? E sempre a mãe fala: olha, você está cuidando da sua filhinha, como é o nome da sua filhinha? Como você cuida bem da sua filhinha, né? Coisas assim também vão ajudando essa menina que está em processo de desenvolvimento e internalizando papéis maternos, né? Então ela observa como a sua própria mãe exerce os cuidados, né, materno com ela e ela repete, ela reproduz isso no brincar, na brincadeira, né, com as suas bonecas, por exemplo. É muito comum a criança a partir de 2 anos de idade ter esse tipo de brincadeiras. É a sua primeira representação do que é a maternidade, né? E como se fosse um ensaio já, né? Como se já fosse um ensaio, um treino para que quando ela se tornar também uma mulher capaz de reproduzir e ter os seus próprios filhos, que ela possa fazer isso com eles também, né? O que ela faz ali na brincadeirinha com aquela boneca, ela possa fazer isso também no futuro. Então, é uma preparação de alguma forma, né? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês agora, né, é que essa menina, quando ela tá ali brincando com a sua boneca, por exemplo, ela já vai construindo uma noção do que é ser mãe, né? E ela já começa idealizando também como que vai ser a sua maternidade, como vai ser os seus filhos, certo? Então, a fantasia, né, que as mulheres têm sobre como
vai ser os cuidados maternos que ela vai desempenhar, que ela vai desenvolver com as crianças, né? Que ela tiver, ou com a criança que ela tiver. E como também esse filho vai se portar, é tudo parte de um fruto de uma imaginação, de uma fantasia que essas mulheres têm, tá? E não é algo ruim, é algo bom, é algo saudável esse tipo de fantasia e imaginação, sim. Entretanto, quando chega o momento da gravidez, de fato, esses pensamentos eles ficam mais fortes, mais vívidos, eles vêm à tona, né? E muito daquilo que a mulher pode ter planejado, idealizado, pensado, pode na realidade não condizer, né, com aquilo que vai acontecer com ela ao longo do seu período de gestação, parto e pós-parto, tá? Então, por isso que existe uma maternidade idealizada e uma maternidade real, tá? E que elas são bem diferentes. É muito difícil a gente encontrar uma mulher que tem essa junção. Olha, sempre sonhei que a minha maternidade ia ser assim, e de fato aconteceu, né? Eu penso, ajo e sinto da forma que eu sempre achei que ia ser, e meu bebê também é do jeitinho que eu tinha imaginado. Quando tem essa ligação, é raro, é raro. A maioria das vezes, o que acontece é o contrário. Elas dizem: olha, tudo que eu pensei ao longo da minha vida, né, a respeito de uma gestação, a respeito de um parto, a respeito de um pós-parto, na vivência está sendo outra coisa, né? Não está sendo como eu imaginei, como eu planejei. E quando as coisas não acontecem como a gente planejou, como a gente imaginou, frustra. Então há uma frustração das pessoas que passam, né? Por isso, gente. Então é importante a gente saber disso. Por quê? Porque justamente essas mulheres elas podem apresentar algum tipo de alteração emocional, tá? Porque elas fantasiaram tanto com uma maternidade instintiva, sonharam tanto com um momento de plenitude e felicidade completa, né? Quando ela descobrisse que estava grávida, né? E coisas assim, que os dados de realidade a fazem ficar frustrada mesmo com aquilo. E elas podem sim, então, ter uma alteração emocional significativa e procurar pelo profissional da saúde, tá certo? Que pode ser, na maioria das vezes, o psicólogo, para poder falar sobre esses assuntos. E que o psicólogo precisa estar, então, muito atento, ser muito responsável, ser muito ético, né? Para poder acolher aquilo que é dito. Então, isso já vai ajudar, de certa forma, a você ter uma noção do que fazer e do que não fazer, né? Quando você tiver aí uma gestante, uma mulher no pós-parto fazendo algum tipo de reclamação. Então, quando elas vão, você já pode pensar: maternidade real e maternidade idealizada, bebê real e bebê idealizado, né? Então, alguma coisinha tem que ficar aí para você oferecer um atendimento diferenciado com mais qualidade, com mais ética aí para sua cliente, ok? Então, vamos lá, olha só, o bebê idealizado, na maioria das vezes, ele é um bebê que ele é um bebê calmo, com características físicas planejadas, né, por esses pais, um bebê que vai fazer coisas, né, que esses pais não puderam fazer na sua juventude e agora esse bebê vai. Então, assim, muitas expectativas que são lançadas para esse bebê, né? Então, desde características físicas até comportamentos e personalidades são atribuídos para esses bebês. E que quando você vai lidar com um bebê real, né, você pode perceber que ele não tá muito afim, né, de ser aquele bebê calminho, aquele bebê tranquilo que você sempre sonhou, que você sempre imaginou que ele seria, né? E aí você vai ter que lidar com o seu bebê real, que é o bebê que você convive, né? E não mais aquele bebê imaginado, aquele bebê da imaginação, idealizado, né?
Então é importante. E a maternidade é a mesma coisa. Às vezes você, né, a sua cliente, se imagina como sendo mãe de uma forma amorosa, carinhosa, sempre sorrindo, sempre saltitante, né, amamentando. E de repente vem a maternidade real, e aí você se vê uma pessoa ranzinza, chata, chorona, irritada, com vontade de fugir de tudo, né? Com dores, com vontade de dormir. Então aí vem a maternidade real, que frustra, né? Porque ela não condiz com aquela maternidade que foi idealizada, ok? Então tem dos dois lados, tanto o lado do bebê quanto o lado da mãe e o lado do pai também, não podemos esquecer do pai, né? Ele também fantasia um bebê e que aquele bebê fantasiado não vai corresponder com aquele bebê real na maioria das vezes. E ele, enquanto pai também, né? Ele pode sonhar, eu vou ser um pai que vou participar da vida do meu filho, quero saber trocar fralda, quero apoiar minha mulher em tudo, não ajudá-la, mas sim dividir as tarefas, entre tantas outras coisas que ele pode pensar e de repente, né, por algumas questões, às vezes até psicológicas que podem surgir aí nesse momento, tiram esse homem desse caminho que ele estava pensando em trilhar, né? E aí ele se depara com a paternidade real, que também é bem diferente da paternidade idealizada, tá bem? Então vamos lá. Quais são algumas das idealizações que nós temos durante a gestação, né? Que a gestação vai ser tudo bem, que ela vai ser tranquila, que não vai haver intercorrências, né? Que o corpo grávido vai ficar ok, né? Que você vai ter um corpo bacana, que vai dar tudo certo, que as pessoas vão ser gentis com você, né? E que você vai poder conversar sobre gestação de forma tranquila com as pessoas. Então, isso tudo pode passar pela sua cabeça ao imaginar-se grávida, né? Então, passa lá aquela imagem de grávida bonita, grávida plena, o parceiro super apoiando, né? Vocês vivendo um momento de muita alegria. Isso pode acontecer. Mas também pode acontecer ao inverso disso, né? E as pessoas não estão preparadas para isso. E é isso que frustra, é isso que leva às alterações emocionais. Então pode haver uma doença, por exemplo, então a mulher ela pode desenvolver um diabetes, ela pode desenvolver uma pressão alta, ela pode precisar ficar de repouso porque pode ter uma ameaça de aborto, né? Às vezes até no início da gestação, e ela tem que passar todos os outros 6 meses de gestação na cama, né? Sem poder fazer muita coisa. Então, nada disso estava planejado, né? O sexo do bebê, muitas vezes ela idealizava aí ela vai fazer ultrassonografia e descobre que é um outro sexo. Isso pode mexer muito com ela nesse período, né? O ter um extremo prematuro, então você não consegue nem viver a sua gestação de 9 meses, né? Mas às vezes a criança, ela com 6 meses precisa nascer, então você vai ter que ter uma rotina de hospital. Em alguns casos pode haver a morte do bebê, né? E passar pelo abortamento, que não é uma situação que a maioria das pessoas, pelo menos, desejariam passar, né? Não é planejado isso, fantasiado isso. Não é idealizado nem fantasiado, por exemplo, que possa ter alguma notícia de algum adoecimento na família, uma morte, a morte do próprio parceiro, pai do bebê, né? Justamente nesse momento, ou então uma separação, descobrir uma traição, né? Então são coisas que podem acontecer durante a gestação e que vão tirar aquela fantasia, né? Trazer assim, ó, a gestação real é essa que você está vivendo, né? Você tinha imaginado, idealizado um tipo, mas ela é essa, né? Você podia ter imaginado, por exemplo, que as pessoas iam te dar mais atenção, e não, a atenção é dada assim, mas é pro bebê. Então você acaba fazendo aniversário e quem recebe o presente não é você, é o bebê, né? Então, assim, todas essas coisas podem acontecer no período da gestação que fogem
daquela gestação idealizada que podem frustrar essa mulher e levar ela então para o nosso consultório de psicologia, né? O corpo grávido, que às vezes ela imaginava que seria de um jeito e de repente ela se vê de outro, é estrias, é manchas que aparecem pelo corpo, é o cabelo que era enrolado e ficou liso, que era liso e ficou enrolado, né? É o corpo que está inchado, é a difícil locomoção, né? É o não poder mais ter um convívio social com os amigos, porque é muito chato você ir pro bar todo mundo beber e você não poder beber, né? E tá todo mundo louco e você não consegue acompanhar mais a loucura porque você tá sei lá, são muitas coisas aí, muitas variáveis envolvidas e que aí você começa a perceber que a maternidade ela não é tão assim como você tinha imaginado e isso já começa a vir esses dados desde a gestação, né? E é claro, gente, que vão ter gestações bem tranquilas. Vai ser os 9 meses de gestação, não vai ter nenhum problema de saúde, né? O parceiro vai estar super ali, a família vai estar super ali, você vai estar feliz com o seu corpo, vai estar com a libido ótima, né? Então vão haver gestações e gestações, ok? O momento do parto também. O parto também é um momento bem idealizado, né? As mulheres, elas idealizam seu parto e principalmente a maioria delas idealizam um parto normal. Isso é importante a gente dizer aqui, né? Que quando você pergunta para as mulheres grávidas, principalmente aquelas que estão no primeiro trimestre, a respeito se elas têm preferência da via de nascimento do bebê, a grande maioria delas, mais de 80% delas, dizem que tem preferência e que é normal, tá? Só uma pequena parte diz que não tem preferência ou que deseja cesariana, tá? Pesquisas várias falando sobre esse assunto, tá bom? Então é importante a gente saber sobre isso, que há uma fantasia, assim, de um parto normal, tá? Mas acontece que ao longo da gestação ela começa também a ouvir as histórias de terror que antes ela não ouvia, né? Porque não fazia parte do cotidiano dela a gestação, sobre parto, ela não fazia parte do cotidiano dela saber se envolver com esse assunto. Mas quando ela tá grávida, isso faz parte. E aí ela começa muitas vezes ouvir, apesar dela ter a vontade de ter um parto normal e que as primeiras idealizações é de um parto normal, muito gostoso, que ela sabe que ela vai sentir uma dor, mas é uma dor que todas as mulheres passam, então que ela vai suportar aquela dor, para que ela possa pegar o bebê dela, para que ela possa abraçar o bebê dela, para que ela possa amamentar o bebê dela, né? Então ela fica fantasiando muito com essa cena, muitas vezes é uma cena de hospital mesmo, que ela imagina, né? Aquela fantasia aí a respeito do seu parto. E às vezes não vai acontecer desse jeito, né? Mesmo porque durante a gestação, se ela não escuta do seu próprio obstetra, né? Tipo, nossa, parto normal, você é corajosa, hein? Poxa, olha, sente muita dor, pensa direito, coisas assim que já vai minguando, ela começa a escutar todas as histórias de terror também sobre parto. Porque a minha vizinha teve um parto normal e quase o bebê morreu. Olha, subiram em cima da barriga dela, olha, cortaram, né, ela e costuraram errado e agora ela não consegue mais ter prazer sexual. Então assim, começam a contar tanto terror que essa mulher ela passa a começar a desejar a cesariana para ter menos riscos dela passar por toda essa cena de horror e de violência, tá? Que existe até um nome. Essas coisas existem sim, são chamadas violência obstétrica. Não é o assunto desse vídeo, mas um dia eu vou fazer um vídeo para vocês só sobre violência obstétrica, tá? Para vocês entenderem o que é isso. Mas enfim, é importante aqui a gente saber que esses conhecimentos novos que essa mulher acaba adquirindo pode influenciar no meio do caminho na sua imagem e idealização, né, do que será o seu parto, né? Então ela acaba muitas vezes frustrada porque muitas vezes ela passa a ficar com medo do parto normal e passa a desejar a cesariana. Ou então, mesmo ela escutando essas coisas, né, ela ainda assim deseja ter um parto normal. Ela muitas vezes ela conversa com o seu obstetra diz para ela que tá tudo bem, que vai ter sim, que ela não tem uma gestação de risco, que vai dar tudo certo, então ela se sente mais confiante.
Mas pode ser que quando ela chegue ali na hora do parto, algo aconteça, né? O momento do parto é uma caixinha de surpresa, a gente só vai saber naquele momento, não tem como saber antes, né? Primeiro tem que entrar em trabalho de parto para poder saber. E aí as coisas podem não ir do jeito que ela planejou. Principalmente, né, se essa mulher de repente é uma ativista do parto humanizado, ela sonhou e tem o seu bebê de parto normal dentro da água, na sua casa, com o seu marido do lado, com música ao fundo, né, com uma doula, né? Então às vezes ela imagina tudo isso, ela se empodera, ela estudou, ela fez curso, ela foi atrás de um obstetra humanizado. Mas a hora do parto é uma caixinha de surpresa. Pode ser que naquele momento, apesar de tudo, toda a preparação que ela teve, de todo o conhecimento que ela desenvolveu, aconteça alguma coisa ali e ela precisa sim de alguma intervenção. Às vezes ela vai precisar sim ser deslocada da casa dela para o hospital e às vezes ela vai precisar de uma cesárea sim, mesmo que ela não tenha idealizado em nenhum momento isso, né? E às vezes ela é uma cesárea indicada mesmo, né? Não desnecessária, mas absolutamente necessária. E isso também, gente, vai poder trazer consequências psíquicas para essa mulher que passa por essa idealização do parto, né? E que não tem o parto idealizado do jeito que ela quis, do jeito que ela sonhou, do jeito que ela planejou. É como se fosse roubado dela aquilo, é como se faltasse algo para ela, entende? E aí essa falta, né, essa maternidade real, né, que se apresenta aí para ela, pode levar ela a algumas consequências de alterações emocionais significativas no pós-parto, sim. Não é raro que mulheres que passam por essa situação depois desenvolvam depressão pós-parto, justamente porque elas ficam com aquela sensação de eu me preparei tanto para isso e não deu certo, tá? Então essas coisas acontecem. E por fim, vamos falar sobre o pós-parto também, que muitas vezes ele é idealizado também. O que é um pós-parto idealizado? É achar de repente que ela vai para casa, ela vai bem, ela vai conseguir fazer os serviços de casa, ela vai conseguir cuidar do bebê, a amamentação vai ser excelente, ela vai, né, ter prazer com a amamentação, os pais dela e os sogros não vão precisar ir para casa dela, ficar lá, porque ela é independente, ela consegue fazer tudo sozinha. Então, se ela precisar em algum momento, ela liga para eles, eles vêm lá fazer a visita. Elas escrevem recados no Facebook, olha só, gente, não venham visitar, né, por enquanto, venham só depois de tantos dias, aí vai ser um prazer receber vocês, mas no momento eu não quero que vocês venham, né? Então, algumas mulheres, elas fazem isso, né, e tem lá já tudo planejado para o seu pós-parto. Mas de repente ela percebe que ela não é a super mulher, ela percebe que ela sim vai precisar da sogra chata, da mãe chata enfiada dentro da casa dela para ajudar ela a fazer comida, a lavar a roupa do bebê, né? Segurar o bebê um pouquinho para ela conseguir dar um cochilo, para ela conseguir dormir um pouquinho, né? Então aí ela percebe que tudo aquilo que ela planejou, né? Que ela achou que o bebê não ia chorar e o bebê chora, que a amamentação ia ser linda, o momento mais gostoso da vida dela, e de repente é o momento mais aversivo, porque dói, né? A criança, ela tem uma pega ali que a mulher chega a virar o olho de dor, né? E aí tudo que ela quer não amamentar mais aquele bebê, né? De tanta dor e tal. E é claro que aí precisa levar no banco de leite, usar consultora de amamentação, uma série de coisas, mas é que o assunto aqui hoje não é amamentação, tá? E sim maternidade idealizada e real. Então, essa série de coisas vão acontecendo. Por mais que ela avisou as pessoas para não irem na casa dela, sempre existe aquele chato que vai, né? Aquela prima, aquele primo, aquele amigo que não tá nem aí pro que ela postou, né? E vai mesmo. As noites mal dormidas, que às vezes ela achava assim, eu aguento, e de repente ela vê que não aguenta. Pessoas falando, olha, faça isso, faça aquilo, tá fazendo errado, é assim, é assado. As dores da cesárea, as dores da episiotomia, né? Então são muitas variáveis aí que acontecem nesse momento desse pós-parto e que faz sim essa mulher realmente
ficar frustrada com aquilo, né? Fora o baby blues que acontece nessa fase também, que deixa ela mais chorosa, deixa ela também mais sensível, né? Então, isso tudo acontecendo na vida dela, nesse puerpério, e é quando ela se lembra daquela maternidade feliz, ela sorridente, segurando o bebê, toda feliz, e de repente ela percebe que ela tá em pânico, porque não sabe se a criança tá chorando de fome, de sono, de dor. Ela fica nervosa porque a mãe dela, que ela não se dá muito bem, vai lá pra casa dela e ficar o dia inteiro lá, inclusive falando que ela não tá pegando a criança certa, mas ela não pode reclamar porque é a mãe que tá fazendo comida e lavando a roupa. E aí ela se depara com a maternidade real, né? Então, é essa reflexão da aula de hoje, mostrar para vocês, né, que existe então uma maternidade idealizada e uma maternidade real. Assim como existe também um bebê, né, idealizado e um bebê real. E assim como existe uma paternidade idealizada e uma paternidade real, né? E a gente tem que, enquanto profissionais, ajudar, a ser continente, a sustentar essas pessoas, né? A lidarem com esse tipo de frustração da forma mais saudável possível, né? Não só batendo nas costas e falando, né? Ah, é assim mesmo, né? Bem-vindo ao mundo real, né? Não, a gente precisa mais do que isso, né? Ser um ombro, acolher, incentivar, ajudar a promover saúde mental. Porque todos esses tipos de frustrações que eu fui falando agora para vocês, desde a gestação até o pós-parto, podem levar ao adoecimento mental, sim, tá? Lembrando, gente, que a maioria das pessoas que têm bebês são casados e são heterossexuais, tá? No nosso país. Eu não tô falando que tem alguma coisa de errada com quem não é casado, quem não é heterossexual, aqui a discussão aqui não é essa, tá? Um dia eu vou ter uma discussão sobre isso e tá tudo bem. Aqui a discussão é sobre a maternidade idealizada, como a maioria no país, né, segue esses padrões impostos pela sociedade, né, o que seja, né? Eu tô falando dessa grande maioria. Então aí a gente tem, olha só, essa mulher com a sua maternidade idealizada e com o seu bebê idealizado. E do outro lado a gente tem o homem com a sua paternidade idealizada e com o seu bebê idealizado, que são totalmente diferentes. Esse homem, muitas vezes, ele fantasiou como que era essa relação do casal e essa mulher também, né? Então ela pensa assim, olha, meu marido, meu parceiro vai me ajudar, vai ser assim, vai ser assado. Ele fala, ele verbaliza que vai ser desse jeito, não sei o quê, e eu tô acreditando que vai ser assim, eu tô em fantasia. Quando chega a maternidade real, não é assim, né? Tudo aquilo que ele falou que ia fazer acontecer, nada. Aí que ela descobre aquela frase, né? O filho é da mãe, né? O homem é difícil, não sei o quê. Aí cai a ficha, né? E aí ela pensa, poxa vida, eu acreditei nele, eu achei que né, a gente planejou engravidar juntos e que ia fazer isso juntos. Só que não tá sendo assim, tá sobrando a maior parte das coisas para mim, tá me sobrecarregando. Isso é comum a gente escutar. Por outro lado, o homem também, ele imagina que a sua esposa vai, nossa, ser a supermãe, que vai cuidar do bebê assim, assim, assado. E de repente essa mulher tem uma depressão pós-parto, de repente essa mulher tem uma dificuldade nisso ou naquilo, e isso também vai frustrar, né, aquela imagem que o homem desenvolveu sobre a esposa, né, sobre a sua parceira em relação à maternidade. Então, além de existir o individual da mulher e do homem, ainda existe o do casal, né, que podem corresponder ou não também a essa idealização, né, que foi construída e que também pode frustrar, ok? Então é isso aí, pessoal. Em 30 minutos aqui essa aula, a gente está chegando já então ao final dela. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, ajude então a compartilhar para que esses conhecimentos importantes e valiosos possam chegar para cada vez mais pessoas profissionais da saúde, porque a minha intenção aqui é passar todos esses conhecimentos para profissionais da saúde, porque eu desejo muito ver um Brasil diferente, né, com menos alterações emocionais significativas, com profissionais mais empáticos, mais sensibilizados pela causa, pelo outro, e possam entender que quando um homem ou uma mulher reclama de alguma coisa que se frustraram,
tem tudo isso por detrás, né? Não é pouca coisa, não. É muita coisa tudo isso. Então, você podendo entender melhor tudo isso, você já vai dar um atendimento diferenciado, né? Com qualidade, vai deixar o seu cliente satisfeito, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Conte comigo. E se você quiser também receber conteúdos todos os dias a respeito de perinatalidade e parentalidade, tô deixando aqui para vocês também entrarem na minha comunidade Profissionais em Ação, que está no Telegram, ok? Um beijo para todo mundo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.